Salmos de número 51 e também primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Vou ler os Salmos de número 51 e o verso de número 9. E está escrito assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, eu leio a partir do verso de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel hoje, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Muito bem. Nós temos, dentro desses dois textos, mensagens poderosíssimas, e que é apenas um deles, com cada um deles que eu falo, cada livro desse que eu li, cada capítulo, 2, 3 versículos, daria uma pregação aí de 1 hora cada uma delas. Mas o que eu tenho para transmitir nesta manhã para vocês é a respeito da presença de Deus, do valor que se dá à presença do Senhor, ao valor que se dá ao fato de você ter a oportunidade, ter a graça da contemplação da glória e dessa graça maravilhosa. E que também desperta para nós uma pergunta: o que é que realmente tem para nós valor? O que para nós importa nessa nossa caminhada e nessa nossa jornada? Será que nós estamos realmente valorizando aquilo que é realmente importante? Ou nós estamos sendo ludibriados, enganados pela nossa religiosidade, pela simplesmente a aparência, e pensamos que, assim como agradamos aos homens com atitudes, com alguns comportamentos, com algum tipo de aparência, né? Um bom comportamento aí diante dos homens agrada, será que nós pensamos que isso também agrada a Deus? O que realmente vale diante do Senhor nosso Deus? Bem,
Para responder a essas perguntas, nós então utilizamos esses dois personagens bíblicos, que eles estão numa posição totalmente contrária, são opostos, estão nas duas pontas contrárias um ao outro. Do ponto de vista humano e tratando a respeito do pecado cometido por ambos, logo o julgamento humano vai dizer que Davi, ele cometeu o pior pecado. E Davi, ele seria por nós apedrejado, condenado, enfim, sem nenhuma oportunidade de recuperação, de arrependimento e de perdão. E nós, como também fez Samuel, tá, aliviaríamos para Saul. Afinal de contas, diante dos nossos olhos, o pecado de Saul, ele não foi tão grande. Para você que não conhece muito bem, o pecado de Davi, ele cometeu o adultério, ele escondeu, ele ocultou aquilo tudo, enfim, como se ninguém soubesse. Mas Deus estava sondando, Deus estava conhecendo. Nós já lemos o Salmo 139. Não tem como você esconder algo de Deus, ocultar algo diante dos olhos de Deus. E o pecado de Saul, o pecado de Saul foi a rebelião, foi como a feitiçaria, o porfiar, né? Ou seja, cometeu iniquidade e também idolatria. Esse foi o pecado de Saul, registrado nas Sagradas Escrituras. Mas, percebam, ambos foram alertados por Deus. Ambos foram, então, foram para eles mostrado o erro que eles estavam cometendo. No caso de Saul, Deus coloca uma situação para ele fazer e manda que ele fizesse, mas ele não faz conforme a vontade de Deus. Ele faz tudo conforme a sua própria vontade. Aquilo que realmente passou pelo seu coração. E ele fez certinho ali, de acordo, do jeito que mandava o figurino. Mas, infelizmente, não estava de acordo com a vontade de Deus. Não foi aquilo que Deus havia pedido para ele. Daí a primeira lição, tome cuidado. Às vezes você está fazendo a coisa diante dos olhos dos homens e até diante do seu próprio coração, você está dizendo, estou certo, eu estou fazendo correto, mas será que é aquilo que Deus mandou que você fizesse? Será que aquilo que nós estamos fazendo está simplesmente sendo obedecido os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos planos? Mas nós temos que obedecer à vontade de Deus. Lógico que tudo tem que ser feito certinho, legalzinho, do jeito que Deus manda, mas tem que ser a vontade dele, tem que ser de acordo com o querer dele. Nós não podemos começar a fazer de acordo com a vontade dele e no meio do caminho nós colocarmos os nossos desejos, nós colocarmos os nossos projetos de forma nenhuma. Tá bom? Então nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. E Deus mandou Saul fazer e Saul não o fez. No caso de Davi, ele arquitetou algo, ele desejou algo que não era do desejo de Deus. E ele esconde. E aqui no caso de Davi, Deus envia lá um profeta. E o profeta Natã. E o profeta Natã conta uma história diante do rei. O rei estava no trono. E ele conta uma história a respeito de um fazendeiro rico e de um pobre. O pobre tinha uma cordeirinha só e o rico muitas cordeirinhas, né? Um rebanho enorme. E chega um viajante na casa do rico e o rico vai então fazer uma recepção para esse seu visitante. E ao invés de pegar das suas cordeirinhas, do seu rebanho grande que tinha para servi-lo, ele vai na casa do pobre e vai tomar a única cordeira que o pobre tinha e vai sacrificar para o viajante, para aí o seu visitante. E daí então Natã olha para Davi e pergunta para Davi o que merecia esse fazendeiro rico. Então Davi abre a sua boca e dá a sua própria sentença diante de Deus. E quando então ele dá a sentença, Natã olha para ele e diz: tu és este homem. E tudo aquilo que estava oculto agora veio à tona. E Davi então sabe agora do seu problema, que realmente Deus vai
tratar com ele. E é aqui esse o contexto do Salmo 51. E agora eu quero destacar com vocês o que tinha valor para esses homens. Qual que era o mais importante para Saul? O que é que tinha valor inestimável para Saul? E o que é que tinha valor inestimável para Davi? O que era importantíssimo para Davi? Quando nós falamos de algo inestimável, de algo importantíssimo, é algo que eu não desejo perder, eu não posso perder. Eu vou fazer de tudo para me manter nessa posição, com isto que eu valorizo, daquilo que eu sei que é importante para mim. E daí, meus amados irmãos, nós vemos a diferença. E eu vou começar, então, com Saul. Saul aqui, nesse caso, após receber a mensagem de Deus também por meio de Samuel. E Samuel olha para ele e vai dizer o seguinte: você rejeitou a palavra de Deus. Verso de número 23. Você rejeitou a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Preste atenção nessa frase aqui, eu quero que você preste atenção agora. Pare o que você está fazendo e preste atenção que eu vou repetir. Eu vou repetir para você: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti. Quem é que rejeita quem? É Deus que rejeita Saul. E Deus rejeita Saul por quê? Porque primeiro Saul rejeita a palavra de Deus. Para Saul não tem valor a palavra de Deus. Agora, Deus olha para ele: tu não vais ser mais rei. Tu não vais ser mais rei. Então, olha só. Saul rejeita a palavra de Deus. Logo, Deus rejeita Saul e diz: você não vai ser mais rei. E agora, qual que é o valor? Agora brota, agora vai aflorar. Realmente o que importava para Saul era a presença de Deus? Era a palavra de Deus? Era o próprio Deus? Ou era a posição que ele detinha? Então, pela leitura do texto, para eu não me aprofundar muito, pois o tempo não me permite, você vai perceber que o que mais tinha valor para Saul era a sua posição de rei, era o seu status social. Olha só, ele queria adorar a Deus, mas esta adoração de Saul, ele não tinha condição de fazer sozinho. Ele precisava de Samuel, tanto é que ele fala: perdoa o meu pecado, volta comigo para que adore o Senhor. E Samuel: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Ele já te rejeitou, não dá mais para adorar. Aqueles a quem Deus rejeitou não adora mais a Deus. Não adianta. Adorar a Deus é um mistério maravilhoso, que não depende, meu irmão, de quem quer ou quem deixa de querer. Adoração é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é escolha, é graça. Então não adianta querer voltar com fulano, com ciclano. Não adianta Saul querer a presença do profeta. Esse homem não tem condição de adorar a Deus sozinho. Ele precisa do profeta para que Deus fosse adorado. Ele não iria adorar. Quem iria adorar era o profeta. Ia fazer aquela adoração diante dos anciãos de Israel, e ele iria aparecer para os anciãos de Israel e para o povo que, como rei, ele estava adorando. Mas o povo ia pensar que ele estava adorando, mas a adoração dele não iria subir de forma nenhuma, porque Deus já o havia rejeitado. Não adianta comparecer e ir para a igreja. Vai para a igreja, apresenta cântico. Tem gente que na igreja só canta, não adora mais. Ele canta. Ele sabe cantar, tem técnica, ele tem habilidade, parece canarinho até cantando. Pois é, da natureza dele.
mas a adorar não tem condição mais, porque a adoração está intrinsecamente ligada com o Espírito Santo de Deus que em nós habita. A presença de Deus. Somente quem tem a presença de Deus é um verdadeiro adorador. De outra forma, é cantor. É um teatro que estão fazendo. Saul queria fazer um teatro, assim como muitas pessoas estão fazendo teatro. Deus não se agrada de teatro. O momento oportuno dessas pessoas vai chegar a hora. Então, virando-se Samuel para sair, Saul pega ali da borda da capa e rasga a capa, e o Senhor então disse: tenho rasgado de ti hoje o reino de Israel e tenho dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha a expressão, tenho dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Deus disse isso. E quem é este? É Davi, irmãos. Deus disse: vou achar um que é melhor do que tu e vou dar para ele o teu reino. Como que Deus é extraordinário no seu agir. E também, aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende. Verso 30. Saul, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Está vendo o que ele está querendo? Ele quer honra. Ele quer aparência, ele não quer a presença de Deus, porque a presença de Deus ele já não tem, ele não tem graça, ele não valoriza isso. Está parecendo Esaú, quando chega do campo, chega para Jacó, Jacó está lá com um guisado, e Saul, que era o primogênito, diante dos olhos dos homens, olha para ele, me dê desse prato de guisado, e Jacó olha para ele, então me dê a tua primogenitura, me vende a tua primogenitura. Aqui, ó, o pagamento é esse, é o prato de guisado que você está querendo. E então Saul vai dizer: estou a ponto de morrer. De que me servirá essa primogenitura? Toma a primogenitura, ou seja, a parte espiritual que me interessa agora. O meu físico está precisando ser alimentado, e esta é a característica de um carnal, de um miserável, de uma pessoa tomada pelo pecado, ainda quer estar na presença de Deus, ainda quer, engana os homens, quer enganar Deus. De Deus ninguém escarnece. E naquele momento, então, foi ali feito diante deles aquela permuta, aquela troca. Mas os irmãos sabem muito bem, são leitores da palavra, de que Deus já havia escolhido Jacó desde o ventre. Já havia dito para sua mãe, quando orava, a respeito do que acontecia dentro do seu ventre. E Deus já havia dito, Deus disse para ela: aí tem duas nações, viu? 2 povos vão sair do teu ventre. E o maior servirá ao menor. Ou seja, Deus já estava invertendo. Saul não tinha natureza de adorador. Já o outro, o irmão dele, Jacó, este sim, tinha por natureza ser adorador. Qual que é a tua natureza? Hein? Você sente? Você quer ser ou você é? Você deseja estar na presença de Deus ou o Senhor tem te chamado para ser um adorador, para ser um filho na casa dele? Hein? Essa pergunta é intrigante, não é? Pois, então entenda a Bíblia Sagrada. E daí então Samuel vai voltar com Saul, vai cumprir com o desejo dele. De que adianta? Você pode estar acompanhado por o melhor dos profetas, por o maior homem de Deus. Do que vale essas coisas? Que vale você sentir a presença de Deus? Você pode estar numa igreja suntuosa, você pode estar na melhor reunião, pode estar acontecendo um avivamento, você pode saber que do outro lado lá está acontecendo um avivamento extraordinário. Você vai lá, de que adianta? O ambiente está cheio de avivamento e o teu coração vazio de Deus. Você sem Deus, você é templo e morada de Deus, mas ele não está mais. Ele já não habita mais nesse templo. De que adianta isto? De que vale a aparência? Me volto agora para Davi, do Salmo 51. E aí o texto que nós lemos, Davi, no verso 11, quando sabe da mesma situação, semelhante, né? Semelhante à situação, e Davi vai dizer, então, para Deus, quando ele sabe da situação,
Davi se joga no chão e Davi tinha um lugar que ele orava, que ele passava na presença de Deus. Essa é a diferença, meus irmãos. Tem gente que não precisa de motivação, de motivo. Ele não precisa de motivo para buscar Deus, ele vai buscar Deus. Davi tinha palácio, Davi tinha conselheiros, Davi tinha o maior exército da época, um homem poderoso, homem milionário, tinha de tudo que um homem poderia desejar, tudo, não lhe faltava absolutamente nada. E até então, ele pensava que a presença de Deus estava com ele. E nesse momento aqui, quando ele sabe dessa notícia, e daí a primeira coisa que ele se joga no chão, ele pede para que Deus não o mate naquele momento. E nos Salmos, aqui de número 51, então, ele sai dali da onde ele estava, de que vale o trono. Ele sai do trono e ele vai para o seu lugar de oração. Ele vai para o lugar de humilhação. O mesmo lugar como ele já estivera antes, quando soube que o seu filho, né, iria morrer. Deus iria matar o filho, aquele do adultério. E ele chora, mas não teve conversa. Então esse lugar, Davi agora vai se colocar na presença de Deus novamente. E aí então, no meio dessa aflição, no meio dessa angústia, ele começa a cantar. Ele começa a salmodiar. O adorador começa a adorar. O adorador não adora na bonança somente. O adorador adora no momento pior da sua vida. Não adianta, não sai dele. E sabe o que é mais extraordinário, irmãos? É que não depende somente nosso, depende de Deus. Depende do Senhor. O Senhor não abre mão de você. Deus não abre mão de você. O diabo pode armar, o diabo pode batalhar, o inferno pode ir contra você. As pessoas lutam contra você e às vezes até você diz: eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu não vou sair dessa agora. Mas você vai superar, sabe por quê? Porque não depende de você, Deus te escolheu. Deus te escolheu para ser adorador, para ser servo, para ser instrumento, para ser vaso. E quem te sustenta é Deus. É Ele a tua força. É Ele o teu cântico. É Ele o teu cântico. E enquanto o Espírito Santo do Senhor estiver se movendo em nós, nós seremos sustentados por Ele. E Davi aqui nessa situação de que me importa o trono, de que me importa a riqueza, de que me importa o status, de que me importa tudo isto, Davi se lembrou, irmãos, lá das cavernas, lá dos vales, se lembrou do deserto com as ovelhas, a presença de Deus. Se lembra da presença de Deus. Não abre mão da presença de Deus. E Davi vai de novo agora. Eu pequei, eu errei. E olha só, não tenho tempo, mas depois você lê o Salmo 51. Tudo isso que ele diz para Deus, Deus já sabia. Deus sabia, porque Deus, ele conhece. Antes que haja palavra na nossa boca, Deus já sabe. É por isso que Deus abomina a hipócrita, que fica escondendo as coisas dele. Não tem como. Seja sincero, seja verdadeiro. Porque de Deus ninguém esconde nada. Então Davi se coloca diante do Senhor e diz para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Para que isso? Para que eu me mantenha na tua presença, para que eu faça a obra, para que eu cumpra o propósito de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, que eu venha te agradar. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Isso é o mais importante. Ele não está pensando no trono, ele não está pensando na posição, ele está pensando na riqueza. Eu largo mão disso aí, eu largo mão de tudo isso aí. Mas não tires de mim o teu espírito. Não me prive da tua graça. Não me prive da tua presença. Não me prive. Eu perco tudo, mas a tua presença eu não posso perder. As outras coisas com a tua presença eu vou reconquistar.
Se a presença de Deus estiver comigo, tudo aquilo que eu perder, que eu lançar fora por causa dele, eu vou recuperar. Porque a presença dele atrai bênçãos. O que você está valorizando? O que é mais importante para você? O que é mais importante para nós, irmãos? E por fim eu vou terminar com a diferença da adoração. Saul precisava de um profeta para adorar. Ele não tinha condição de chegar-se diante de Deus sozinho. Davi não precisa do profeta. Davi não precisa, Davi sabia o caminho. Davi sabia o caminho da adoração. Davi sabia o caminho como se achegar diante de Deus. Eu errei, eu falhei, eu pequei, é verdade. Mas eu sei o caminho. Você também sabe, não sabe? Pois é, nós precisamos passar pela cruz, não precisamos? Nós precisamos passar pelo altar do holocausto. Nós precisamos passar por Cristo Jesus. Se naquela época, irmãos, que eles viviam ainda que não tinha a revelação da graça em Jesus Cristo, Davi deu esse exemplo de como se achegar, e Davi vai dizer: o Senhor não despreza um espírito contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza, Olha o que Davi diz: porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Eu tenho dinheiro para isso, eu tenho terra para isso, eu tenho gado para isso. Eu tenho condição para isso, material, para apresentar diante do Senhor o que o Senhor quisesse. Mas o Senhor não quer isso, não é? O Senhor não quer isso. Não é isso que o Senhor espera de mim. O Senhor não está esperando de você coisas que vão aparecer diante dos olhos dos homens. Não é isso que Deus está esperando de você. Deus está esperando de nós coisas mais nobres, coisas mais excelentes, coisas mais, irmãos, poderosas do que isso. Então Davi diz: se o Senhor viesse com prazer e sacrifício, eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sabia o caminho. Eu posso ser falho. Eu sou um vaso de barro. Mas como vaso de barro, eu sei como o coleiro trabalha na sua olaria. Vamos aprender a cativar o coração de Deus. Vamos aprender a nos aproximar mais diante de Deus. Pare com essa história. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou isso. Enquanto você estiver confessando isso da boca para fora, só reconhecendo isso, isso não tem valor para Deus. Deus já sabe o que você é. Deus sabe o que eu sou. Deus já me conhece, irmão. Desde o ventre da minha mãe, Deus já me conhece. Essa estrutura miserável que está aqui perante Ele, Ele já sabe. Sabe o que é. Ele sabe muito bem o que você é. Tá bom? Não precisa ficar falando da boca para fora e tampouco esconder. Seja verdadeiro com Deus e saiba que o Senhor, Ele está a fim de perdoar, Ele está a fim de refrigerar a alma pela sua presença. O que Ele quer é você na presença dEle. É isso que Ele está querendo. Viu? Ele não quer um réu confesso diante dEle. Não é isso que Deus está procurando. Deus está à procura de réu confesso. Deus está querendo um pecador na presença dele. Por isso que ele deu seu filho Jesus para morrer por nós na cruz, a fim de abrir a porta para o pecador entrar. Venha para a presença dele. Venha com interesse de coração, venha com entrega. Venha rendendo-se diante dele. Venha do jeito que você está, venha. E Davi se lança, larga a mão de tudo e se lança na presença do Senhor e começa a adorar o Senhor em espírito e verdade. Lá vem Deus. Lá vem Deus sobre a vida de Davi. Renovar a presença. Você perdeu, tá aqui, ó. Eu renovo você. E é isso que nós precisamos, irmãos. É isso que Deus quer que nós sejamos. Verdadeiros adoradores. Não perca a oportunidade de adorar. Não perca a oportunidade de estar diante do Senhor, sentindo essa presença. A presença dele, irmãos, está sendo derramada abundantemente sobre nós. Aproveita a oportunidade e sinta isso, sinta renovo,
Sinta renovo. Pare de olhar para as dificuldades, para os problemas, para a posição. Isso não tem valor, nada disso tem valor. O que tem valor para nós é estar na presença dele, é usufruir da graça maravilhosa dele. Isso tem valor, isso tem importância para nós, tá bom? E as outras coisas, nós vamos falar com ele, nós vamos conversar com ele, e ele vai aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar até aquele grande dia. Quando o Senhor me achou, ele não me achou santo, ele não me achou bom, não, irmãos. Ele me achou um pecador, e ele está trabalhando na vida desse pecador, ele está melhorando o vaso. Ele está melhorando, ele está aperfeiçoando, eu estou na mão dele, sou vaso nas mãos do oleiro. E o meu maior prazer é adorar, é servir, é andar na presença dele do jeito que ele quer que eu ande. E nas minhas falhas, eu quero que o Senhor melhore. Então vamos falar para Deus, vamos contar para ele. Sim, conte para ele os seus problemas, conte para ele as suas dificuldades. Sim, faça isso na oração. E Deus, ele vai, então, irmãos, nos renovar e vamos ser uma bênção na presença dele. Não por causa daquilo que nós fazemos diante dos homens ou daquilo que às vezes queremos nos enganar nós mesmos, não. É por causa da graça dele. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.